Legal, pessoal. Então vamos dar início. A gente já está com bastante gente aqui, mais de 60 pessoas conectadas. Então acho que podemos já dar início para não atrasar demais. Então, primeiro, super obrigado a todos que estão conectados com a gente hoje para esse nosso, na verdade, segundo webinar que a Mindset Ventures está promovendo. Agora com um tema super relevante para a gente e acho que para o Brasil, né? E para também todos aqui conectados também, né? Então, sem dúvida, é um tema bastante interessante, bastante relevante. Então, super obrigado a vocês todos que estão participando pelo interesse e por estar aqui com a gente hoje, tá? Quero agradecer também demais a presença dos nossos panelistas, que de fato vão fazer o sucesso hoje aqui, né? O Lucas, Alexandre e Francisco, três feras que estão aqui com a gente. Então, sempre um prazer, uma honra estar com vocês. Super obrigado pelo tempo e por estarem se juntando a nós hoje, tá? Eu vou muito rapidamente falar sobre a Mindset, só para quem não conhece, e depois eu vou abrir para cada um de vocês se apresentar também, para contextualizar um pouco os nossos participantes, e aí a gente já começa aqui a discutir nossas perguntas, tá? Só para todo mundo que está nos assistindo entender um pouquinho da nossa dinâmica, depois das apresentações, eu vou fazer algumas perguntas, eu já tenho 5, 6 perguntas aqui preparadas e um pouco mais abertas para abrir para os nossos panelistas, e depois eu vou abrir para as perguntas de vocês, dos participantes, tá? Quem quiser fazer pergunta, por favor, faz pelo Q&A aí do Zoom, vocês têm uma ferramenta de Q&A, só colocar as perguntas, a gente vai tentar endereçar todas, eu espero que dê tempo, caso não dê, a gente vai ter que encerrar no máximo às 7h30, a gente manda por e-mail depois, tá bom? Então, para iniciar, só me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Daniel Ibre, sou fundador da Mindset Ventures. A Mindset é um fundo de venture capital que investe em startups de tecnologia de diversos setores nos Estados Unidos e Israel. Então, apesar da nossa origem e base brasileira, a gente só investe fora do Brasil, né, só nos Estados Unidos e Israel, e busca ajudar essas empresas de fora a virem fazer negócio no Brasil, né? Então, o nosso approach no Brasil é muito esse de go-to-market, de business development, de achar os caminhos para as empresas conseguirem penetrar no mercado brasileiro. E como vocês podem imaginar, agro é um setor não só super promissor e interessante para a gente, como um setor onde o Brasil, de fato, é um mercado que faz a diferença. Então, qualquer startup global que a gente fala no setor de agro já tem um interesse natural de vir para o mercado brasileiro, sabendo aí de todos os desafios que é fazer negócio no Brasil, né? A gente está agora finalizando a captação do nosso terceiro fundo. Então, a Mindset hoje já está aí com um pouco mais de 55 milhões de dólares sob gestão, 41 empresas investidas no portfólio, e dessas 41, 10 já fazendo negócio no Brasil. Então, acho que dá um orgulho muito bacana para a gente, tá? Então, com isso, eu vou parar de falar e vou passar a palavra a quem realmente entende. Vamos por ordem alfabética aqui. Alexandre, obrigado de novo pelo seu tempo. Alexandre, sei que a sua agenda é disputada, talvez a gente tenha a oportunidade de ter um dos melhores especialistas aqui desse setor com a gente. Então, obrigado de novo, e se você puder muito rapidamente se apresentar e contar um pouquinho de você, acho que vai ser muito bacana. Depois a gente passa para o Chico e para o Lucas. Bom, é, ok, Daniel. Se cortar, você me avisa, por favor, que cortou um pouquinho a sua fala para mim. Mas eu sou Alexandre Mendonça, né? Eu sou agrônomo de formação, fiz meu doutorado em economia, tenho uma carreira acadêmica aí de uns 17 anos na USP, na Getúlio Vargas. Montei uma empresa de consultoria em mercados agrícolas, né, em agronegócio. Temos aí uma carteira de clientes, uns 50 clientes na área de agro. Sou conselheiro de uma série de empresas do setor, já participei de mais de 15 conselhos, e também no mundo da startup sou sócio da Cycrop, que é uma empresa que lida fundamentalmente com Big Data e Data Analytics no agronegócio. Então, para mim é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Legal, Alexandre, obrigado. Chico?
Boa noite, boa tarde. Obrigado, Daniel. Prazer, uma honra estar aqui com o Alexandre, uma lenda aí no mercado, e com o Lucas também, que está assumindo aí a liderança no Brasil de uma das principais agtechs do mundo, que é a Taranis, investida pela Mindset. Sou fundador da SP Ventures. A SP Ventures hoje está indo para o seu terceiro fundo de Venture Capital, também uma gestora de Venture Capital como a Mindset, só que focada 100% na América Latina e 100% focada na cadeia de agroalimentos, agroindústria. Né? Então, a gente investe em pecuária, agricultura, dentro da porteira, fora da porteira, digital, life science, mas sempre negócios voltados para trazer produtividade para o agronegócio latino-americano. Obrigado, Chico. Lucas, se você pudesse se apresentar, acho que aproveitar para falar um minutinho sobre a Taranis também, a empresa que você representa, acho que seria muito legal. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Daniel. Obrigado ao Mindset pelo convite, né? Obrigado aí pela acho que uma oportunidade muito legal para nós da Taranis. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, meu nome é Lucas Geraldini, eu trabalho com ferramentas digitais na agricultura tem já alguns anos, né? E desde 2000 estou na Taranis, né? A startup de Israel, né? Investida pela Mindset, que atua já aqui no Brasil desde 2016, né? 2016, 2017, primeira safra que a Taranis atua aqui no Brasil. Então, a Taranis é uma startup focada em monitoramento agrícola, né? Então, a nossa proposta é oferecer uma ferramenta, um serviço de monitoramento de safra, né, desde da emergência até a colheita, né, tentando ajudar o agricultor com dados, com informações para monitorar, né, e fazer um gerenciamento agronômico, né, da cultura durante todo o período. Né. Então, a gente já está aqui no quarto ano de operação da empresa aqui no Brasil. Desde 2018 eu estou na empresa e recentemente também assumi a gerência da empresa aqui para o Brasil. Então, um prazer muito grande estar falando com vocês aqui hoje, do lado de referências aí no mercado. Legal, Lucas. Obrigado. Então, vou começar aqui pela minha primeira pergunta e vou deixar ela aberta para quem quiser responder. Talvez começando novamente pelo Alexandre, em respeito à nossa ordem alfabética, para ficar claro o meu critério. Mas, Alexandre, a gente olha vários setores, né, da economia e no mundo de startups, de tecnologia, etc. Então, e algumas tendências para a gente ficam muito claras, né? No setor de saúde, acho que principalmente agora com a Covid, tem algumas tendências muito claras. O setor de fintechs também tem algumas tendências claras. O setor de cybersecurity, enfim, tem uma série de tendências aí que vem se desenvolvendo no mercado, né? Agora, com relação ao setor de agro, e quando a gente fala de agro do ponto de vista tecnológico, né? Qual é, na visão de vocês, a maior tendência? O que de fato está acontecendo no agro e qual que é a maior tendência do que deve acontecer, o que deve ser o próximo passo dessa revolução tecnológica no agro, na opinião de vocês? Alexandre, você está no mudo. Desculpa. Perdão, pessoal. Eu acho assim, imagina, talvez a contribuição que eu possa dar para esse começo de conversa é um pouquinho da história, né? A agronomia como ciência, né, essa agricultura moderna que nós criamos, ela veio de três ramos, né? Um ramo biológico, basicamente todo o melhoramento genético envolvido com sementes, né, que começou na virada do século XIX para o século XX. Um ramo químico, que é de adubo, né, fertilizante, mas principalmente de defesa de plantas, né, seja com inseticidas, fungicidas, enfim, para proteger as plantas, porque a genética permitiu uma homogeneização, né, dos animais, inclusive, mas principalmente das plantas inicialmente. E um terceiro ramo, a mecanização, né, essa combinação de três elos, né, de conhecimento, eles se juntaram, formaram uma nova tecnologia, na virada mais ou menos 1930, explodiu isso nos Estados Unidos, né, na Europa, no Japão,
aí espalhou nos anos 60 e 70 a chamada Revolução Verde, e essa tecnologia foi para o mundo mais pobre, China, Índia, Brasil, e a gente começou a desenvolver essa tecnologia. O que eu acho que nós estamos vivendo é uma revolução que as startups estão permitindo fazer nesses mesmos elos, né? Se você parar para pensar, tem gente atacando a biologia, tá certo? O problema biológico, ou seja, tentar trazer, eu acho que assim, um salto gigantesco que a gente está vendo, que é usar a biologia para proteger a biologia. Então a gente vê, por exemplo, insetos combatendo insetos, tá certo? A gente vê uma revolução, digamos, no ramo da biologia, com uma inteligência toda. A gente vê que na mecanização, né, começa a trazer uma inteligência de fora, de usar os dados, de aprender como usar satélite, né, que era algo que era inimaginável. Então a gente começa a ver essa digitalização de vários elos do setor produtivo. Então, eu acho que agora, você poderia dizer assim, Daniel, o que é diferente, né, em cada um desses elos? Talvez o digital, né? Talvez o digital seja uma quarta perna que tenha surgido dessas três grandes núcleos de conhecimento, de tecnologia que se juntaram, e agora a gente tem uma coisa nova, né? O digital no sentido lato, né? A gente está falando de satélite, a gente está falando de capacidade de inteligência, de algoritmos inteligentes, inteligência artificial, enfim, a gente tem isso sim, eu acho que é algo totalmente novo. E o grande segredo que acho que a gente pode debater aqui, e o Francisco e o Lucas acho que têm experiências práticas, né, de investimento, etc., é como usar essa inteligência, agregar dentro de um pacote que está tendo inovação em todos esses elos. A gente pode conversar, citar exemplos, fertilizante, você vai pensar em irrigação, em controle de sistema, a gente pode falar de um monte de coisa. Mas talvez, Daniel, assim, o que, para quem está mais velho que eu, que vivi isso, né, talvez um pouco mais de tempo, o que é realmente transformacional é a digitalização, né? É esse novo insumo que permite alavancar de um jeito diferente do que era no passado. Essa é a minha leitura desse. Muito legal, Alexandre, obrigado. Chico, Lucas, o que vocês acham? Eu concordo 100% com o Alexandre e dou um passo adiante já falando de como que isso está impactando. Bem, a primeira evidência do que o Alexandre está falando é verdade é que se a gente, vamos olhar para as empresas que lideraram a disseminação e a produção da última grande transformação tecnológica, que nem o Alexandre comentou, né? Vamos pegar os caras de insumos hoje. Eles claramente estão para um processo e no momento de reinvenção, né? A gente vê o tamanho da consolidação no setor, a Bayer comprando a Monsanto, a Dow, a DuPont e a Pioneer se juntando, fazendo a Corteva, a ChemChina comprando a Syngenta, comprando a Damaus. A gente tinha 7 ou 8 grandes empresas, hoje a gente tem 3, 4, né, nessa vertical. E isso, para mim, sinaliza uma coisa muito clara. Aquela plataforma tecnológica que deu o último grande salto não consegue dar o próximo grande salto e não consegue bancar resultado de estimativa trimestral de lucratividade que os analistas exigem. Então, né, os caras começaram uma grande consolidação. E aí, que gera redução de custo, tudo isso. Aí você tem a ofensiva. O que esses caras estão comprando? E aí você vê, a Monsanto pagou $1 bilhão na Climate, uma empresa de Big Data, Data Science digital. A Corteva pagou $300 milhões na Granular, uma empresa de software. Então, tá claro que o Big Ag concorda perfeitamente com o Alexandre e vê que esse é o futuro. Onde que aí eu acho que gera um curto-circuito e que para a gente como fundo é muito bom, né? A gente conhece a velocidade da inovação digital. Não é a velocidade de uma grande multinacional química e biotech. É uma inovação de lançar squads, lançar sprints, lançar um feature novo a cada 2, 3 dias. Então, assim, a inovação nessa nova grande transformação no agro, ela não vai mais sair dessas grandes companhias. Ela vai sair das pequenas empresas que têm um perfil de apetite a risco muito maior, não tem legados ou vícios com estruturas anteriores e tem um orçamento de fundos como o nosso.
e como mudar mindset. E aí você começa a ver startups de Tel Aviv, startups de Piracicaba conseguindo ser a grande ponta de lança de todas as principais tecnologias que a gente está vendo agora entrando no digital, seja drone, seja last mile application de satélite, seja sistema de gestão na nuvem, seja aplicativo mobile. Então a gente vê que a matriz de inovação se deslocou das grandes companhias de St. Louis, entre outros lugares, para esses novos eixos de inovação digital que a gente tanto conhece aqui. Legal, Chico, obrigado. Lucas, conta isso um pouco para a gente e também já queria emendar um pouco na segunda pergunta, né? O que de fato, e aí, Lucas, você já emenda um pouco na resposta também com o caso da Taranis, o que de fato essas tecnologias no agro trazem para o produtor na ponta, né? Quer dizer, tem toda essa revolução no agro, tem as novas tecnologias, tem o digital que a gente falou, mas e aí, isso traz resultado, não traz resultado? Qual que é o impacto? O que melhora na vida do cara? Conta um pouquinho para a gente, com base na sua experiência prática aí do campo. Tá bom. Não, acho que primeiro, acho que o que o Alexandre e o Chico falaram é o que a gente está fazendo no dia a dia aqui na Taranis, né? De fato, tentando ajudar esse novo impulso, né? Essa nova fase da agricultura acontecer, né? Então, o que a gente vê e acredita bastante é que cada vez mais essa revolução do digital e essa revolução do sensoriamento e dessa capacidade magnífica de coleta de dados de algo que é vivo, né? Porque plantas e tudo mais na agricultura, você está falando de biologia, né? Você está falando de coisas vivas que estão em constante mudança, né? É solo, é planta, é clima, são animais. Então, essas coisas geram uma enormidade de informação, uma enormidade de dados que não existia como você ser capaz de manejar essas informações de uma maneira eficiente sem o digital, né? Então, o digital chega para, de fato, conseguir trazer uma ferramenta que é capaz de olhar para essa informação que está sendo gerada e transformar ela em alguma coisa prática, em alguma coisa que realmente impacta na vida do agricultor, né? Então, a gente, aqui na Taranis, o que a gente está tentando fazer, de certa forma, é exatamente isso, é usar dos sensores, né, usar dessa capacidade que a gente dispõe hoje de tecnologia, tanto para captura, coleta de informação. Então a gente está falando de trabalhar desde satélite de alta resolução, nanosatélites, né, que conseguem imagiar com alta resolução o mesmo ponto várias vezes na semana, né, e passando para drones e aviões, né, empregando isso de uma maneira escalável e você capturar toda essa informação realmente enquanto a safra acontece, enquanto a planta e enquanto o ecossistema da produção, né, se desenvolve, e tentar colocar isso, né, de uma maneira prática em diagnóstico que gera insight, que gera resultado, né, que gera uma ação corretiva, que gera uma ação, como é que eu posso explicar? Uma ação de melhoria, de racionalização de uso de insumo, de proteção de produtividade. Então, eu acho que a genética, como o professor falou, a biotecnologia trouxeram a gente até aqui, né? E o próximo passo vai estar muito ligado nessa questão de a gente conseguir o ajuste fino, né? Potencial produtivo a gente sabe que existe, a gente domina cada vez mais a ciência do solo, a meteorologia e tudo que envolve a produção agrícola, e agora acho que o ponto é como a gente começa a tratar cada hectare ou cada ponto da nossa lavoura de maneira personalizada, né? Ou como é que a gente consegue entender exatamente com essa enormidade e essa facilidade que a gente tem de trabalhar com os dados, como é que a gente consegue entender como tratar cada lugar da maneira que ele precisa, da maneira exata, precisa, né? Acho que isso é o que o digital, no final das contas, está trazendo em vários setores, né? E aí eu estou tangendo muito a parte que é a da Taranis, que está ligada muito no monitoramento da safra e tudo mais. Acho que tem uma série de outras disrupções que estão por vir, né? Que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Então aí a gente pode estar falando até de marketplace e tudo mais, de tudo que acho que vai acontecer no agro de alguma maneira muito rápida e que a gente está vendo isso acontecer, mas da nossa parte da Taranis, o que a gente está vendo e fazendo é isso, assim.
Legal, Lucas. Chico, falando um pouquinho dessa questão do impacto que eu falei, da produtividade, né, dos números, de como que a tecnologia, você talvez é o cara que está investindo em agro no Brasil há mais tempo que todos e tem um portfólio aí bastante grande também. Você conseguiu medir o impacto dessas empresas ou dessas tecnologias na produtividade ou na vida dos fazendeiros? Enfim, como que isso está de fato, como que a tecnologia de fato impacta o campo? Então, eu vou até usar uma anedota de uma história que o economista-chefe de agro do Wells Fargo me contou nos Estados Unidos um ano e meio atrás, né? Eu repito sempre essa história porque me marcou, porque é um problema que a gente vê aqui e assim, ficou muito evidente que lá eu achava que as discrepâncias de um produto para outras diferentes, e não. Então, ele falou assim, Francisco, primeira coisa é quando a gente fala da transformação digital e a disseminação de tecnologias digitais no campo, o que a gente está falando, na verdade, é de uma revolução de gestão no campo. Né? E ele falou, quando a gente olha uma fazenda aqui em Illinois e você pega a fazenda em frente, com as mesmas características de solo, microclima, tal, ou seja, nasceram em pontos parecidos, uma produz 40 sacas por hectare e a outra vai produzir 80. Né? Ali eram bushels per acre. Né? Mas, e a única diferença entre essas duas é gestão. Né? É porque um usa um software de gestão, ele vem fazendo isso há alguns anos, ele consegue ver com clareza e transparência onde ele ganhou, se foi no investimento em capex e maquinário, se foi em custeio em algum tipo de insumo específico, qual foi o pacote genético que ele usou de um ano para o outro, qual foi o tipo de crop rotation que ele fez. Então, assim, na hora que você digitaliza, pegando o gancho do Lucas, o que você traz em qualquer cadeia é eficiência e transparência. E com a transparência, você elimina aquele negócio de que eu vou tomar uma decisão de plantar isso ou aquilo baseado na intuição, ou baseado no que eu escutei, né? Não, eu vou olhar e ver por que eu ganhei dinheiro ano passado, por que eu perdi dinheiro ano passado, e eu vou corrigir e tomar uma decisão mais assertiva em cima de dados. E quanto mais digitalizado você está, mais rápido você consegue tomar decisão. E o Alexandre, que é o expert aqui em agricultura de verdade, vou dizer, assim, tomar decisão rápido de proteção de cultivo, em crop protection, irrigação, etc. Cara, faz uma diferença brutal no desenvolvimento da planta e, consequentemente, na produtividade. Então, o que a gente fala, quando a gente fala de uma transformação digital, disseminação de tecnologias digitais, é uma revolução de gestão, porque você começa a ter dado. E aí essa transparência, que nem o Lucas também tocou já, você começa a ter desdobramentos. O primeiro é que você tem uma cadeia de suprimento altamente comprida, verticalizada, que com a digitalização ela começa a ficar cada vez mais integrada e você começa a permitir acontecer o que aconteceu nas outras, e a tecnologia digital é implacável nesse aspecto, que são a desintermediação de cadeia, desintermediações de cadeia. Então ela vai aproximando as cadeias e você vai matando intermediários, né? Esse é um ponto. E você começa a facilitar a percepção e a precificação de risco dentro de cada cadeia e juntar. Consequentemente, no agro, você deveria reduzir os intermediários e você deveria reduzir brutalmente o custo do financiamento e do gerenciamento de risco do produtor. Tudo isso trazendo eficiência brutal. Eu acho que ninguém ainda mediu na ponta quanto que essas tecnologias digitais conseguiram trazer. Mas uma coisa que para mim está muito clara, se você pega a última safra das agtechs, começaram, sei lá, em 2014, 15 aqui no Brasil, elas tinham, primeiro, um cliente final muito menos alfabetizado digital, elas tinham uma infraestrutura no campo, em termos de conectividade, penetração mobile, muito precária, e elas mesmas, né, os perfis dos fundadores, a maturidade dos produtos, a experiência do usuário, também infinitamente atrás do que elas são hoje. Hoje, que a tempestade perfeita que o Covid pegou na lata e acelerou um processo, a infraestrutura está muito melhor. O produtor já estava muito mais preparado para adotar a tecnologia digital, está engajado. E as startups já estão muito mais maduras. Eu vou contar um exemplo de uma empresa que a gente investiu, a Jatbov,
quando a gente estava olhando a companhia, a gente ouvia, em 2016, 15, a gente ouvia muito, ela vende um software para gestão de pecuária e ela entrega um tablet também para ajudar na integração na milha. E a gente ouvia muito produtor e muita gente no mercado falar, porra, o peão da minha fazenda não vai saber usar esse negócio, de jeito nenhum. E passou 1 ano e meio, o problema já tinha migrado para o produtor estar reclamando e falando, cara, não quero mais esse negócio aqui, porque o peão, ele começa a parar de fazer o trabalho dele, ficar perto da fazenda para roubar o Wi-Fi. Ou seja, inverteu a velocidade em que as 3 linhas, né, o avô, o filho e o neto, ficaram engajados digitais, não teve que esperar a sucessão. Então, assim, eu vejo que hoje a transformação está ficando muito mais acelerada, muito mais pronta, e esses dados são inquestionáveis. Show, muito legal, Chico. Alexandre, quer falar um pouquinho da perspectiva econômica, então, do impacto dessas tecnologias, por favor? Muito legal. Primeiro, eu acho que tanto o Lucas quanto o Chico falaram coisas muito, muito interessantes. Eu acho bem bacana dividir. Assim, primeiro, eu acho assim, uma questão muito importante que eu percebo no campo toda essa inteligência. Muita gente não é ligada à agricultura, né? Então você tem uma dificuldade de comunicação. Acho que tem uma primeira questão assim, qual é a pergunta relevante que o produtor precisa responder? Porque às vezes você vem com uma solução que não é para a pergunta dele, tá certo? E eu acho que isso amadureceu muito. Na medida que você vai testando, vai entendendo o problema, a gente percebe que houve uma melhora muito grande, porque também você tem que dar uma solução simples, né? Simples, eu digo, você pode ter uma questão muito complexa, mas você tem que amarrar rápido, que não, como o Lucas estava falando, apareceu uma doença, ela tem que ser diagnosticada e você tem que agir em cima dela, né? O Brasil é um país muito complexo, porque a gente tem propriedades com alta produtividade de 15 hectares e de 300 mil hectares tem empresas, tá certo? Então, isso não é normal, são coisas, assim, são tipos de gestão diferentes, você tem que estar muito ligado, conectado a essas diferenças, né? Regionalmente o solo é diferente, o tipo de doença é diferente. Tão grande que a ciência agronômica tem, que olhado de fora parece simples, mas é ultra complexo. E, evidentemente, o resultado econômico, eu preciso combinar esses fatores da melhor maneira possível, respeitando essa diversidade. As pessoas que estão gerenciando são diferentes, têm competências diferentes, são treinadas, têm aversão a risco diferentes, porque esse é outro problema. Tá certo? Às vezes você bola lá um sistema, só que o comportamento como decisor, né, econômico, eu posso não querer tomar esse risco, tá certo? Então, veja a complexidade que o sistema produtivo tem. Agora, evidentemente, eu acho que agora a gente está andando a passos muito rápidos. Primeiro, o Chico trouxe um problema central. Conectividade. Não existe possibilidade de digitalização sem conectividade. Esse é um problema físico, tá certo? De investimento físico, quer dizer, tem que ter capital, tem que ter estrutura, as coisas têm que realmente funcionar, porque senão, se demorar para você puxar o dado, já foi, né? Quer dizer, você já perdeu aquela. Então, a gente está percebendo, eu acho hoje, que os produtores estão começando a ver valor econômico de fato nessa digitalização, que sinceramente eu não acho que tinha muito lá para trás, porque trazia algumas complexidades e não dava respostas efetivas para as perguntas mais relevantes, né? Então, conforme o tempo vai passando, tanto a inteligência de quem vem de fora da área começa a entender qual é a pergunta realmente a ser respondida e encontra soluções práticas que dão dinheiro, aí o produtor percebe que aquela tecnologia de fato responde à pergunta fundamental. Quer dizer, eu tive um treino acadêmico e essa é a primeira coisa. Qual é a sua pergunta? Se alguém senta na sua frente, tá certo? O que eu preciso responder? Esta é a questão fundamental. Às vezes você tem uma ideia genial, mas não é eventualmente a pergunta central que esse produtor tem. Então, eu acho que a gente está avançando muito,
Daniel, acho que assim é um processo. O Brasil, veja, um outro aspecto que a gente não pode desprezar. Nós somos a única grande agricultura tropical do mundo. Nós somos diferentes. Nosso meio ambiente é diferente. A gente tira 2, 3 safras no ano. O tipo de inseto que tem aqui é diferente do que tem na Europa. Nós não temos neve, não tem frio. As coisas aqui são diferentes. Portanto, nós temos sistemas operacionais diferentes. Por exemplo, você vai na Argentina, você tem terceirização de serviços. No Brasil, você tem muito pouco perto do que acontece na Argentina. Eventualmente, uma solução que é ótima para a Argentina não funciona para nós. Haja visto quantos grupos tentaram vir implantar o mesmo tipo de modelo e não deu certo no Brasil, porque tem características próprias. Então, eu acho que nós estamos começando a encontrar startups, conhecimentos, que está respondendo concretamente as perguntas relevantes para o produtor, que enxerga o risco dele e enxerga o economics dele. Desculpa o anglicismo aqui, mas entende essa categoria lato, tá certo? Qual que é o risco? O que ele precisa gerenciar? Qual o resultado que ele espera? Então, particularmente, eu estou assim, muito otimista com a evolução que eu estou vendo. Tá? A outra coisa que eu acho bonito do que está acontecendo, diferentemente, acho que tem uma percepção equivocada em muitos lugares que eu vou, você tem soluções que elas são factíveis para o pequeno e para o grande, porque as pessoas falam assim, só o grande vai usar essa tecnologia, porque só ele tem capital humano ou capital físico para poder usar essa tecnologia. Nós estamos chegando num tal nível de solução de problemas, de simplificação de modelos, que vai ser uma tecnologia disruptiva para o pequeno produtor também. Eu tenho convicção disso. Tá? Eu tenho uma leitura completamente oposta de dizer, não, vai ser o grande, sabe, vai concentrar mais aí. Não acho. Eu acho que o digital permite você romper e incorporar a tecnologia no sentido lato em qualquer escala de operação, com o produtor vendo valor. Então, assim, se quiser, a mensagem principal da minha fala é o seguinte: qual a pergunta relevante que precisa ser respondida sob a ótica econômica do produtor? Se você enxergou isso, você vai encontrar a solução. E nós estamos fazendo isso. Tá? Antes, eu acho, muitas coisas que eu vi, você tem uma solução imaginada, em geral fora do contexto agrícola, você acha que aquilo lá vai dar certo, aí você marreta para ver se dá certo. Não acho que é assim. Tá certo? A gente está agora usando esse ferramental para responder as perguntas efetivas que fazem a diferença. Então, de fato, eu acho que a gente avançou muito nesses últimos 4 anos. Eu concordo tanto com o Lucas quanto o Chico. A minha leitura é exatamente a mesma. A gente saltou um degrau, tá? E isso é muito rico. O Ale pegou num ponto super importante, Daniel. A primeira geração de agtechs, a turma tentava vender solução para uma SLC, uma Mage, um Bom Futuro, aqueles grandes contas. Assim, só que eu e você sabemos, cara, que isso não vai pagar a conta de venture capital. Tá? A gente só consegue construir empresa grande se a gente consegue massificar a solução. E a gente aposta há muito tempo e sabe o poder democratizante que a tecnologia tem no médio e longo prazo. Né? Começa com uma coisa dos early adopters, mas no final, aquela produtividade, aquela ferramenta, ela dissemina. Um grande exemplo, e a gente está vendo isso agora no agro, mas usando sempre de uma tecnologia mais madura, quando a gente vê esses softwares de automação de força de vendas, né, começarem, não em 2000, 2001, quem tinha grana para ter uma tecnologia como a Siebel era uma Ambev, uma Coca-Cola, eram empresas multinacionais, enormes, tinham Palm. Hoje, qualquer startup nossa com 6 gato pingado tem um aplicativo de sistema de gestão de CRM ultra sofisticado, complexo, processando por trás, mas com interface simple, e a gente não tem dúvida que o que hoje já está quebrando, mas 5 anos atrás, você precisava ser um grande produtor para contratar um SAP Business One, um PINS da Próxima, um Geatec, um software robusto, grande. Hoje a gente vê soluções na nuvem de uma Agro, entre outras companhias, que estão conseguindo trazer soluções espetaculares para um cara que tem 600, 700, 1.200, 5.000 hectares, né? E levando esse cara da era de gerir a fazenda dele num caderno, numa planilha Excel ou num software de caixinha, para ter uma ferramenta que é atualizado semanalmente com novos features em sprints, nas melhores metodologias do Vale do Silício, por exemplo.
Legal, muito bacana a perspectiva de vocês. Perguntas individuais, uma para cada um. Começando pelo Lucas. Lucas, você está representando aqui uma startup israelense, né? A Taranis, né, que é uma startup investida aqui pela Mindset também. Quais são os desafios? Como é que é a sua experiência de lidar com os israelenses? O que é diferente de lidar com uma startup israelense ou lidar com uma startup brasileira? Como é que é a diferença do que você percebe do ecossistema nacional para o ecossistema lá de fora, ou mesmo da própria cultura do agro, né? O que a Taranis tem que adaptar para conseguir encaixar no Brasil? Conta um pouquinho dessa experiência, dessa comparação do que é o Brasil versus as outras geografias, por favor. Tá bom. Não, eu acho que um pouco dos que o Alexandre falou, acho que é um pouco do processo que a Taranis viveu, né? E a Franciele, eu vi que ela está aí vendo o webinar, eu acho que ela não me deixa mentir. A Taranis veio de Israel exatamente num cenário de pessoas que, lógico, tinham alguma noção do agro, mas que, acima de tudo, entenderam que precisava vir para cá e estabelecer a companhia desde as primeiras etapas aqui, para, de fato, aprender qual que era a necessidade do agricultor aqui no Brasil, da América Latina, da América do Norte, entender essas especificidades, né, e pegar aquela solução, pegar aquela tecnologia, aquela carga tecnológica que existia e talhar ela para solucionar algo real, né, algo que realmente é um problema, né, qual que é a dor do cliente. Então, acho que a minha experiência na Taranis assim, de lidar com o pessoal de Israel, é um pessoal que tem acesso à tecnologia de ponta e que conhece a tecnologia profundamente, que sabe trabalhar com ela profundamente, mas que, ao mesmo tempo, passa e sabe e reconhece que precisa vir para cá e realmente conhecer a dificuldade daqui, que eles não vão conseguir de lá construir uma ferramenta sem ter vamos dizer assim, o pé aqui, né, o pé sujo da terra do Brasil. Então, eu acho que isso foi o que a Taranis fez nesses últimos 4 anos, eu diria que 5 anos. Então, a empresa optou por vir early stage para cá, e acho que vocês, com certeza, apoiaram isso, né, Daniel? Acho que vocês devem ter sido o grande vetor disso ter acontecido, provavelmente, né, e eu acho que isso foi o processo, e eu reconheço isso como uma das grandes acertos, né, que trouxe a gente até aqui. Eu não sei, acho que a gente tem muito otimismo de que daqui para frente a gente vai cada vez mais melhorar e cada vez mais ser mais assertivo ainda nas soluções, né? Eu acho que é um processo, é um caminho que a Taranis vem trilhando. Agora, com relação ao israelense em si, eu acho que eles são pessoas muito objetivas, né, muito brilhantes do ponto de vista de negócio, com uma cabeça muito afiada para exatamente essa parte econômica, né, e realmente colocar isso na ponta do lápis e pensar, olha, como é que esse negócio faz sentido, como é que a gente escala esse negócio, né? Então, essa questão da escalabilidade está muito forte dentro da Taranis, né, e dentro das pessoas com que a gente trabalha aqui, que são de Israel ou que são israelenses, né? Hoje a nossa liderança está morando nos Estados Unidos, mas está com headquarter nos Estados Unidos, mas são israelenses. Então, assim, eu percebo que isso é uma das características que fazem eles ter sucesso, que é essa visão econômica e de escalabilidade, né, e objetividade na implantação das vamos dizer assim, da organização, né, e fazer isso de uma maneira simples o suficiente, sem querer rebuscar demais, mas que seja efetiva, né, meio que o Lean Startup levado à regra, né, ser enxuto e ser eficiente no máximo, né, de fato conseguir fazer muito mais com menos, mas de certa forma isso reverbera também na nosso approach ao mercado, né? Então, como é que a gente olha e qual que é a nossa proposta de valor no final do dia? Tá ligado a também levar essa questão de fazer mais com menos, né? Então, acho que de certa forma, isso é a experiência que eu tenho tido na Taranis e que eu gosto de compartilhar é exatamente esse aspecto, né? Legal, Lucas, obrigado. Eu lembro bem você falando como foi o começo, como a Taranis ainda era super pequena, a gente tentando ajudar eles no Brasil,
Acho que eu não sei quem aprendeu mais foi a gente ou foram eles, para ser sincero. Foi interessante a trajetória aí, vários aprendizados de trazer uma empresa de agro, principalmente, especificamente de agro, de fora para cá. Foi bem legal e eu lembro muita coisa com você contando. Chico, você agora, vamos falar de startup de agro. Quais são os maiores desafios? Né? O que uma startup de agro tem de desafio específico? Bem, até recentemente... Fala os top 3, são vários, né? Fala os top 3, pronto. Top 5. São vários. Eu acho que que foi o que o Ale mencionou e que eu acho que a gente está, é que assim, tem uma questão do ovo e a galinha para o investimento de infraestrutura, de conectividade, e para você criar negócios exponenciais, você precisa de internet, conectividade, para poder processar dados, jogar para a nuvem, processá-lo novamente e devolver inteligência. Então, eu diria que até muito recentemente, e provavelmente até agora, a infraestrutura no campo era um grande desafio. Mas a gente está vendo um cenário muito bacana. A gente está vendo agora uma competição de tecnologias alternativas, como Sigfox, LoRa. A gente está vendo as grandes operadoras, a gente está vendo no horizonte o 5G brigando para chegar no campo. Nas fazendas, na sede da fazenda, já quase universal, mas ainda falta, obviamente, onde é mais importante, que é no talhão, é na linha, na trincheira, na operação, para poder coletar o dado, jogar de volta para a fazenda, processar na nuvem e entregar. Então, infraestrutura é um que eu acho que está sendo superado. Outro que está sendo superado também, e Covid foi um baita do empurrão, foi o nível e a consequência do primeiro de alfabetização digital, engajamento digital. Tinha muita gente que achava que o produtor não ia levar jeito para essas coisas, tal. Bem, quem obviamente não acompanha o tanto de compartilhamento de conhecimento, informação e compra de produto que já acontecia no WhatsApp, né? Com os grupos de compra, os grupos de agrônomos. O produtor é ultra engajado em soluções digitais. Mas o que aconteceu com o Covid foi um acelerador, né, de talvez 4 meses, aconteceram o que deveria acontecer em 2, 3 anos. Na hora que você teve uma atividade que era altamente, não vou dizer dependente, mas integrada ao conceito de feiras, por exemplo, né? Em 2018, o AgriShow em Ribeirão Preto, em 4 dias, vendeu 2,7 bilhões de reais em equipamentos, né? Esse ano não teve AgriShow, não teve AgroTeams, não teve Bahia Farm Show, não teve Expo Inter, não teve Showtech, não vai ter nenhum, né? E todo mundo teve que consumir conhecimento, fazer networking, interagir, comprar digitalmente. E aí, como desdobramento disso, todo mundo ficou muito mais consciente do que é um problema de não ter uma internet confiável na fazenda. Então, teve uma preocupação, investimento, redundância, tudo isso. Então, o alfabetismo digital e a conectividade são 2 pontos que foram solucionados. O terceiro, que aí eu vou integrar alguns que o Ale já mencionou, e que é o desafio de AgTech, que eu acho que o investidor generalista tem uma dificuldade enorme em compreender isso, é o seguinte: em primeiro lugar, a quantidade de variável vinculada ao sucesso de uma safra agrícola é muito grande. O Ale tocou neles. É uma combinação de... O produtor rural, ele toca um pequeno, médio negócio, que é uma linha de manufatura de biotecnologia exposta ao clima e com descasamento de capital de 9 a 10 meses e exposto à volatilidade cambial e do preço do commodities. É um business altamente complexo. Assim, a tecnologia tem que vir para gerenciar tudo isso e gerar inteligência para o produtor. E se você não é um investidor ou um especialista nesse negócio, é difícil de entender. Então, em primeiro lugar, eu acho que é difícil de entender. E o segundo é a sazonalidade das vendas de tecnologia. Então, o produtor não compra tecnologia de plantio o ano inteiro, tecnologia de fertilidade do solo o ano inteiro. Ele tem as famosas janelas de compra. Então, comparando com o Nubank, que você entuba um cartão de crédito no cara o ano inteiro e você testa aquele negócio o ano inteiro, no agro não, você tem algumas janelas de venda, sazonalidade de venda. Então, assim, são vários fatores ali que tornam o AgTech desafiador, né? Mas, obviamente, onde tem desafio, onde tem gargalo, a gente vê oportunidade. O Brasil, 40 anos atrás, era um importador líquido de alimentos, hoje é o maior exportador de alimentos. Nós somos o segundo maior produtor e vamos ser o maior produtor muito em breve. A gente é a única grande potência agrícola tropical. Se você pega a demanda que a gente deve ter de alimentos nos próximos 30 anos, 60%, 80% a mais do que a gente tem hoje, isso que significa? A gente vai ter que produzir mais alimento
conhecimento nos próximos 30, 40 anos que a gente produziu nos últimos 5.000 anos, né? E no modelo de agricultura, que hoje, do ponto de vista de sustentabilidade, de rastreabilidade, já é um negócio relativamente não funcional na escala que está hoje. Então, a gente vai ter que consertar o avião decolando. E eu acho que essa é a grande oportunidade das agtechs. É chegar e trazer um salto de eficiência, que nem o Ale comentou falando também. Como que você vai controlar as pragas usando menos químico? Como que você vai aumentar a sua produtividade do solo usando menos fertilizante? Ou seja, todo esse ciclo agora é agricultura digital de precisão, é personificação, personalização. E isso você consegue fazer com tecnologia digital, não vou dizer fácil, mas é o caminho. Daniel, posso dar um pitaco aí? Não sei se atrapalho. Lógico, não, fica à vontade. Eu ia fazer a próxima pergunta para você, porque fica à vontade, já emendo depois. Não, mas é que o Chico tocou em vários assuntos muito bacanas aí. Primeiro, eu acho, minha percepção, sim, há uma dificuldade às vezes de ter uma proposta de valor clara, né? Você senta lá, fica ouvindo o que é o assunto e tal, e às vezes falta uma clareza de qual que é a proposta de valor. Um segundo aspecto é canal, né? Tem uma dificuldade de como é que eu chego no produtor com N tipos de tecnologia que estão desenvolvendo. E tem um terceiro ponto, é que sempre todo mundo tem a ambição de ser escalável, né? De criar uma tecnologia que eu consiga escalar e viabilizar essa companhia na medida que eu vou multiplicando ela. Mas nem toda solução é escalável, né? Assim, você tem uma limitação às vezes, né? Eu desenvolver um novo sistema de pulverização tem um valor altíssimo, mas evidentemente vai estar restrito essa tecnologia ao pulverizador, tá certo? Ele pode me ajudar, ou seja, tem uma limitação, né? A gente está vendo, por exemplo, tecnologias, né? As plantas absorvem, elas têm uma curva de absorção de diferentes nutrientes, tá certo? E ela varia conforme o ciclo da cultura, conforme o nutriente. Olha a complexidade, né? Eu tenho macronutriente, micronutriente. Tem gente desenvolvendo tecnologia que vai soltando o adubo numa sequência que combina com a planta, tá certo? É a hora que ela mais precisa daquele nutriente, a reação do solo leva ele no momento adequado. É uma super tecnologia, tá certo? Vai estar embutida dentro do fertilizante, tá certo? Então, olha a quantidade de possibilidades de tecnologias, de soluções que você tem. O difícil é que nem tudo vai ser escalável. Tá, então, assim, não que não seja importante, mas eventualmente não será escalável. Então, é tão complexa a agronomia, né? A produção agrícola é muito mais complexa do que as pessoas imaginam, né? E eu quero citar um caso aqui de quem já viveu, né, um pedaço da vida aí, vendo várias empresas. Tá? Deixa eu dizer uma coisa, dificilmente estrangeiro tocou bem, se deu bem em agricultura no Brasil, muito difícil. A maior parte dos grupos se deram mal. Por quê? Porque não tem a experiência dos trópicos, não sabe o que é uma operação. A resposta dessa operação é extremamente complexa, tá certo? Não só a tomada de decisão, mas a operação em si. Não é fácil tocar uma operação agrícola, tá? Então, a gente vê que tem uma série de situações que a tecnologia pode ajudar demais, pode realmente trazer. Olha, a gente está vendo assim, grandes empresas do setor sucroalcooleiro, por exemplo, já dizendo que estão usando 15% a menos de máquina por hectare depois que digitalizou o seu sistema. Levou 10 anos para chegar nesse ponto, porque aprenderam como fazer isso. Agora, o digital veio junto da capacidade operacional da empresa, tá certo? Não, porque não adianta nada eu ter a solução digital se eu não entregar no campo o resultado dela. Então, a gente nota que é um processo realmente trazer a solução, por isso que leva um certo tempo, precisa entender o problema profundamente, para você de fato trazer uma solução confiável e sempre sabendo que nem tudo vai ser escalável. E esse é o problema da geração da proposta de valor e depois de como é que eu me conecto ao meu cliente futuro. Então, realmente, Daniel, se fosse elencar quais são os desafios, eu acrescentaria esses aos que o Chico levantou.
tá? Que, de fato, quer dizer, não adianta nada falar de digital se não tiver infraestrutura, tá? E realmente eu acho que a Covid trouxe esse benefício das pessoas acelerarem a percepção da importância da conexão digital. Então dá para a gente saltar, né? Dá mais um degrau. 2020 vai permitir a gente saltar e pular mais um passo para frente, tá? Por isso que eu estou muito otimista com o desenho que está se formando nesse mundo das startups agrícolas, e acho que o Brasil, sim, pode ser um dos líderes globais, né? A gente tem gente inteligente, competência, tá certo, para fazer uma coisa diferente no mundo, até porque nós precisamos ser, porque nós somos diferentes. Então a gente tem que fazer algo diferente mesmo para soluções específicas do Brasil, né? Provavelmente as soluções europeias são muito mais próximas às americanas, né? Pelo tipo de clima, estrutura, etc, etc. É possível, tá? Mas nós somos muito diferentes, né? Em termos de estrutura produtiva. Obrigado, Alexandre. Fala, Chico, desculpa. O Ale, só fazer um adendo, o Ale botou o dedo num ponto que era uma mega barreira de entrada para novas tecnologias, que é a distribuição. Tanto que você vê o arranjo, bem, a distribuição de produtos agrícolas e tecnologias agrícolas no Brasil, ela acaba sendo um moat, né? Ela acaba sendo uma trincheira para você conseguir levar novas tecnologias, porque a revenda, ela acaba sendo, a distribuidora acaba sendo um elemento na linha de frente para poder fazer crédito e originar crédito e financiar, crédito muitas vezes bancado pela indústria no barter, né? Mas que a revenda acaba sendo a ponta de lança, ela acaba sendo a linha de frente para fazer uma recomendação técnica, o receituário, e também ela é um entreposto logístico fundamental num país que nem o nosso, né? O que a gente tem visto acontecer com a digitalização no campo? Obviamente para produtos que não dependem de logística, né? A gente começou a ver, na hora que o produtor ele ficou conectado e ele está digitalizado, a gente começou a ver a mesma revolução em vendas que aconteceu em outros setores de marketing digital e de inside sales, né, de venda por telefone, ela acontecer no agro. Então a gente começou a ver empresas que conseguem, e aí você derruba brutalmente o tempo de lançamento, a velocidade de lançamento de novas tecnologias de disseminação. Você começa a ver uma empresa que desenvolve um software, um aplicativo, um feature para produtor, para trazer produtividade para a operação agrícola, ele consegue lançar e ele consegue distribuir sem precisar ter a famosa distribuição estruturada com revendas, que no Brasil acabou sendo muito marcada, inclusive, por bandeiras, né? Então, bandeira Bayer, bandeira Syngenta, bandeira Corteva, e aí novos entrantes tinham uma dificuldade muito grande em penetrar. Mas agora, a tecnologia e a computação na nuvem derrubou essas fronteiras, essas barreiras, essas paredes, né? E a velocidade de adoção de tecnologia acelerou bastante. Isso a gente vê nas nossas companhias. Eu tenho umas 7 companhias que de 24 meses para cá viram uma curva muito mais inclinada de adoção. Muito legal, Chico, obrigado. Eu tinha uma pergunta que eu ia fazer para o Alexandre agora, mas me parece aqui que ele caiu. Pelo menos ele não está aparecendo aqui para mim, não sei se para vocês. Então eu vou... É só na fazenda que a gente tem ponto de conectividade. Exatamente. Eu vou pular, vou deixar essa pergunta para sequência. Eu vou pular para a minha última. Eu tinha uma pergunta para ele e uma pergunta geral final, antes de abrir o Q&A. Eu vou pular para a minha pergunta final, então, para ouvir vocês dois. Por que vocês acham que o setor de agro, como olhando do ângulo do empreendedor ou do investidor, tá? Agora, os empreendedores estão começando agritechs ou investidores de venture investindo em agro. Por que esse setor é melhor ou pior que os outros? O que vocês acham? O que é mais legal, o que é menos legal? Lucas, quer começar um pouquinho e depois o Chico complementa? Acho que o setor está mostrando uma resiliência muito forte, né? Acho que isso é um ponto, assim, importante. Eu não sou especialista em investimentos, mas assim, acho que o setor do agro é um setor que tem se mostrado muito forte e superado a crise, né, de fato, né? E a gente tem sido atacado aí, vamos dizer, com crises econômicas, de pandemia, enfim, e o setor tem reagido muito bem, né? Então acho que isso por si só é algo que traz uma questão de ser um setor que tem vamos dizer assim, um beta diferente dos demais, né? Então acho que está menos exposto a situações que
que em geral o mercado está, né, porque é resiliente. Agora, como a gente está falando até agora, com certeza é um setor complexo, né? Um setor, a gente costuma falar aqui, por exemplo, aqui dentro da Taranis, que até nessas questões de adoção e tudo mais, de escalabilidade, o Brasil, aqui no Brasil principalmente, a barra é mais alta, né, do que em outros locais, exatamente por tudo isso que a gente discutiu até agora. Então, acho que esses dois pontos se contrapõem, mas, enfim, eu não consigo colaborar muito mais com esse tema quanto o Chico e o Alexandre podem. Pessoal, estou na roça, viu? Caiu a conectividade, o investimento aqui foi baixo, tá? A gente fez exatamente essa brincadeira quando você caiu, Alexandre. Que bom que você conseguiu reconectar. Eu fiz uma pergunta para eles aqui, Ale, o Lucas já falou, vou deixar o Chico falar e depois eu vou voltar para você, tá? Mas a minha pergunta que eu fiz para eles aqui quando você caiu foi por que o agro, do ponto de vista do empreendedor ou do investidor, é um setor melhor ou pior que qualquer outro, né? Quais são as grandes diferenças dele como investimento, como setor? Vou deixar o Chico falar e eu volto para você com a pergunta que eu ia fazer antes também. Não, beleza, eu vou falar do ponto de vista do investidor e começar ressaltando o ponto do Lucas, tá? Quando você está investindo num país como o Brasil, ou poderia ser a Argentina, talvez até pior, você mostrar que o setor é resiliente e defensivo a todas as crises macroeconômicas e políticas que a gente enfrenta, é um baita de uma carta, né? E eu sempre mostrava, antes de 2020, para os meus investidores, o ano de 2015 e 2016, quando o país mergulhou de cabeça numa crise, encolhemos 3,5%, depois 3,8%, e o agro cresceu, foi positivo nos 2 anos, né? Esse ano aqui a gente vai ter uma queda do PIB ainda divergente de 7% a 9% ou 8%, e o agro vai crescer aí uns 2,5%, 3%, né? E vamos combinar, o que o agro vai perder esse ano é menos para a Covid, mais para a estiagem seca que a gente teve no Rio Grande do Sul, entre outros fatores, né? Nem tanto o Covid que impactou, mas impactou bastante no setor do etanol, entre outros, mas não foi tão grave. E é um setor que é denominado em moeda forte, em dólar, é um setor cujo seu principal produto é base da pirâmide de necessidades de Maslow, né, de hierarquia de necessidades. Então é um produto bastante defensivo e o produtor se mostrou resiliente. E esse ano foi particularmente importante nisso, porque a gente viu a cadeia de suprimento do agro nos Estados Unidos, em muitos casos, colapsar. A Smithfield, maior produtora de suíno dos Estados Unidos, parou uma fábrica que produzia 5% da suinocultura americana, né, do abate suíno. A Tyson e a Cargill também interromperam fábricas durante bons períodos e tiveram problemas catastróficos na cadeia de suprimentos de proteína animal nos Estados Unidos. E a turma aqui no Brasil, tirando um ou outro problema que foi resolvido rápido, manteve a cadeia de suprimento inteira funcionando e, graças a Deus, alimentando o planeta. Então, primeiro lugar, resiliência, concordo 100%. Segundo ponto, do ponto de vista de investidor, eu acho que venture capital, que nem a gente, que nem a Mindset, antes de tomar a decisão de investir em negócios e começar a conversar com o empreendedor, a gente tem que estar investindo em grandes revoluções e transformações, tá? E eu acho que o agro, né, mundial e o agro brasileiro, principalmente, ele está liderando uma grande revolução, que é uma revolução de produzir 60%, 80% mais alimentos sem perder o seu pedigree de sustentabilidade e no ambiente de aquecimento global, onde você vai ter cada vez mais eventos climáticos adversos, tá? Então, eu acho que esse é o segundo grande ponto. Terceiro ponto que interessa a gente como investidor aqui no Brasil. Cara, quantos setores vocês conseguem imaginar onde o Brasil, com uma agricultura muito menos subsidiada que a europeia, muito menos subsidiada que a americana, ainda consegue ser líder absoluto em tantas categorias e verticais no mercado internacional, né? Esbanjando produtividade. E além do subsídio agrícola que a turma lá fora tem, a gente ainda é penalizado pela infraestrutura precária que a gente tem da porteira para fora. Então, o que o nosso produtor faz da porteira para dentro e depois tem que transportar o grão, o produto em estrada de terra, com caminhão, enquanto os nossos concorrentes usam ferrovia, hidrovia, portos espetaculares, então, é espetacular. Então, eu acho que assim, a gente tem um setor que é altamente competitivo, resiliente, defensivo, eu acho que tudo isso. E aí o último elemento que brilha muito meu olho e deveria brilhar o olho de todos os brasileiros
é o propósito da agricultura, né? É alimentar o planeta, garantir a segurança alimentar. O colega professor da Exalc, colega do Alexandre, sempre fala, o doutor Rodrigo Rodrigues, ele sempre fala isso com muita veemência, está certíssimo. O Brasil a agricultura brasileira é mantenedora da paz mundial. A gente segura e mantém o preço de alimentos em níveis que, se não tivesse onde está, certamente os conflitos regionais mundiais bélicos seriam muito mais intensos. Então, eu acho que essa combinação de fatores é uma coisa que eu acho que torna o investimento no agro e no agtech uma tese tão bacana para investidor. O Chico resumiu tudo, eu Legal, acho, Daniel. Alexandre, Fala. Não, perfeito. Eu queria complementar, antes de você entrar no seu comentário, completar com uma pergunta que eu ia te fazer antes, que emendando também um pouco nos comentários do Chico, o que mudou para o agro nesse cenário de Covid? Alguns setores são muito claros, né? Trabalho remoto, saúde, o quanto isso mudou, o próprio setor de cybersecurity, que é um setor que a gente olha bastante, fintech. O que isso impactou o agro, né, do ponto de vista de revolução de tecnologia? Você falou um pouco da conectividade já, se puder elaborar um pouco mais, acho que seria muito legal. Deixa eu só fazer um ponto da estrutura do raciocínio do Chico que eu acho muito importante. Quer dizer, para quem estudou economia, né, tem aquele famoso economista Schumpeter, tá certo? Que criou a ideia da inovação destruidora, né? Cada inovação cria um novo mercado e destrói para trás, etc. E eu sempre falo, e vinha falando, existia no Brasil uma imagem que a indústria brasileira era moderna, né, inovadora, e que o atraso estava no campo, né? Eu vivi isso pela minha idade. E a verdade é que o empresário schumpeteriano brasileiro está na roça, tá certo? Ou seja, ele tem no seu DNA a inovação. Por quê? Porque ele está exposto à concorrência. Essa que é a verdade. A gente ganhou o mercado internacional sem protecionismo. Aliás, lutando contra barreiras tarifárias em vários lugares do mundo. Isso traz, na sua essência, a preocupação central é o ganho de produtividade. E para ganhar produtividade, eu preciso incorporar tecnologia. Esta é a essência do sistema produtivo brasileiro. Tá certo? Então, é por isso que cola tão rápido. É por isso que as conversas... Gente, você vai para os departamentos de marketing dessas grandes companhias e sabe qual é a pergunta número 1? Aonde eu deveria colocar dinheiro? A resposta dos produtores. Onde eu deveria colocar dinheiro? Perguntam o departamento de marketing aos produtores brasileiros. Aos dias de campo. O que é um dia de campo? Que eu costumo falar em vários deles de cenário econômico. É demonstração de tecnologia. Tá certo? É discutir o espaçamento, a semente, o que vem. Basicamente, gente, um ano inteiro você está discutindo e falando de tecnologia, olhando o máquina. Então, isto é um motor do grande sucesso do agro brasileiro, tá certo? E para mim, não pode parar. Essa é uma máquina que não para mais. Tá? Agora, da questão da Covid, eu vejo duas coisas assim realmente diferenciadas que saem daí. A primeira é o digital, que o Chico já falou, de fato, teve que investir, as pessoas, né, vão trabalhar em home office, quem pode, etc. Agora, o campo é produção, tá certo? Então, sei lá, sou conselheiro de uma empresa de sal mineral, tá certo? Ela precisa produzir, porque precisa alimentar o gado para alimentar as pessoas, né? E eu acho que o Brasil criou essa consciência. Aqui tem um ponto muito importante, viu, Daniel? Eu acho que o mundo urbano acordou para o que é o agro brasileiro. Tá certo? Que alimento é saúde, e o agro entregou, no momento que em vários lugares do mundo isso não aconteceu. Agora, por que entregou? Aqui que é o pulo do gato. Entregou porque criou processos. As pessoas passaram, todas as empresas criaram processos, protocolos de produção, tá certo? Para não parar. Então, cito o caso empresas frigoríficas que têm uma dificuldade grande, porque é um ambiente frio, a doença pode espalhar muito mais rápido, etc. Foram feitos N protocolos, pessoas se afastaram, criaram grupos de pessoas que trabalham fisicamente, se uma fica doente, o grupo inteiro sai, entram em horários alternativos, colocaram mais ônibus. Veja como você organizar um sistema produtivo de uma maneira muito rápida
E, evidentemente, isso ajuda a criar processos. Isso é verdade também dentro das fazendas, tá certo? Você acaba criando processos, né, e criando rotinas e decodificando isso e os KPIs que você vai criando, tá certo, para as pessoas responderem aos incentivos dessa estrutura toda, etc, etc. No fundo, você salta um nível de organização, tá certo? Que eu preciso estar mais organizado, discutido, etc. Então, eu vejo dois movimentos muito importantes que vão sair da Covid, operacionais, práticos, tá certo? É a convivência com o digital e a otimização dos sistemas digitais e, claro, um degrau acima de você ter uma organização melhor, tá? Eu acho que as grandes companhias, né, eu vi isso se desenvolver, criaram nos últimos anos rotinas, ERPs, né, controles internos. Isso aí está cascateando, está descendo para empresas de portes menores, como foi colocado aqui, a tecnologia permite, né? Eu não preciso comprar um sistema ultra gigantesco SAP que poucas companhias têm acesso. Eu começo a ter novos processos. Então, me parece que esta questão da organização para não parar e com eficiência, etc., é algo que sai muito fortalecido pós-Covid, tá? Realmente eu acho que é uma transformação muito relevante. E acrescentaria aí uma questão mais de natureza subjetiva de quem está envolvido com a produção, que eu ouço muito esses relatos, né? Eu hoje sinto que eu tenho um papel na sociedade importante a cumprir, você entendeu? Quer dizer, como alguém que está trabalhando numa companhia para alimentar as pessoas, entendeu? Assim, as pessoas estão imbuídas de um sentido de missão, que eu acho que era meio fluido. E eu acho que o brasileiro, por viver na fartura, diferente de Israel, que tem uma dificuldade muito grande, tá certo? Como nós vivemos na fartura, nós não valorizamos. Em geral, o agro é o grande produtor, que é fácil plantar, que explora, que não sei, e aí, de repente, as pessoas acordam e olham e falam, puxa vida, eu que estou produzindo, me sinto assim no momento, né, que eu estou contribuindo para a sociedade e, ao mesmo tempo, acho eu, né, pode estar equivocada a minha leitura, mas que o mundo urbano reconhece que tem algo que dá certo no Brasil. Né? Tem algo e dá certo e alimenta aí, a gente faz a conta, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas consomem alimento brasileiro, tá certo, no mundo, fora, né, de nós brasileiros. Então acho que esse também é outro legado que fica dessa questão pós-Covid. Muito legal, muito bacana, Alexandre, obrigado. Para a gente poder encerrar, sem extrapolar o nosso tempo, eu vou pegar agora as questões aqui do nosso Q&A, tá? Se alguém tiver mais alguma, pode mandar. Eu vou aproveitar para juntar duas questões que eu vi aqui, que tem a ver a questão do Fernando e da Juliana, que são um pouco mais sobre as fintechs, sobre o setor financeiro, tá? Então, o Fernando pergunta, falando sobre a cadeia de agro como um todo, talvez o elo do crédito seja um dos mais ineficientes, já que esteve concentrado nos bancos tradicionais nas décadas de juros altos. Vocês poderiam comentar sobre o papel da tecnologia nesse ponto? E a pergunta da Juliana era para o Alexandre, mas vou abrir para todos. Vocês conseguem observar o mercado de capitais no financiamento do agro e se as fintechs têm espaço nesse mercado? Querem falar um pouquinho do mercado de capitais, das fintechs ligadas ao agro? Quem quer comentar? Eu começo? Bem, eu acho que a gente está passando por uma transformação, né, no financiamento agrícola, que é muito legal. É uma tempestade perfeita, né, causada por 3 ou 4 fatores. Né? Tem inovação regulatória, MP do Agro agora de abril foi um bom exemplo. Tem juros baixos histórico, né, puxando para ter mais inovação mais yield, mais risco, então tem uma pressão do custo de oportunidade despencado, tem a transformação digital, que reduz a assimetria e facilita o processo de originar, conceder, precificar e monitorar, e quarto,
Super importante também, a gente vê um movimento de reduzir o tamanho do Estado no mercado do crédito agrícola. Então, consequentemente, o Estado, né, talvez com a melhor das intenções, mas quando ele entra subsidiando o crédito, ele cria uma distorção, seja o BNDES, seja o Banco do Brasil, que atrofia o surgimento de uma indústria privada de crédito para esse setor. Então, a gente vê essas 4 grandes forças, e tem mais, mas acho que essas são as principais, que criaram um ambiente muito propício para você ter uma revolução. E a gente está vendo, né, a sequência. A Soninfitec, ano passado, uma agtech famosa aqui brasileira, emitiu um CRA, que foi distribuído pelo BBA, pegou todo mundo de surpresa, ninguém acreditava. Aí esse ano agora, 2 semanas atrás, a do Agro, uma agfintech, foi comprada pela XP, 50%. E a gente está vendo um surgimento. O fundo novo, que a gente acabou de fechar, eu diria que 1/4 do nosso pipeline é agfintech. Acho que esse é um ponto, né? Empresas que querem conceder crédito ou trabalhar seguro. 2, a gente vê várias agtechs que começaram trazendo soluções digitais, features, que agora com os juros baixos e com essa transformação, elas estão incluindo engenharia financeira, algum tipo de operação de crédito dentro do seu modelo de negócio para monetizar. E a gente vê uma terceira categoria de agtechs que não fazem crédito, mas que trazem tecnologia para quem faz. Então, seja em satélite, seja em digitalização do processo de barter, como a parte digital, que emite CPR digital, seja empresas que fazem scoring digital, feito uma Brainag, entre outras. Então, a gente vê a disseminação da tecnologia batendo de frente com a intermediação financeira no campo e, na minha visão, só tem um caminho, um outcome disso tudo, que é ganho de eficiência, redução do custo, dos spreads e facilidade, né? Menos atrito na concessão do crédito. O produtor não vai ter mais que dirigir 400 quilômetros ou mandar um correio até o cartório da cidade dele para carimbar no cartório, emitir um título que não vai ter liquidez, vai ser um título só para a indústria que está vendendo para ele. Ele vai começar a ter uma concorrência feroz no mercado de capitais, do investidor de atacado, varejo, para conseguir financiar a safra dele em troca de um spread mínimo e muito mais fácil, simples e barato do que ele tem hoje. Legal. Olha, Daniel, eu acho o seguinte, nós estamos vivendo uma revolução, isso é fato, tá? O sistema brasileiro, isso também é muito importante dizer, parte do sucesso do agro perante o resto dos setores produtivos brasileiros foi porque nós sempre tivemos um crédito barato relativamente aos demais setores. Tá? Então, quando você media subsídio à agricultura brasileira, o subsídio estava na taxa de juro, tá? Que até era questionável, eu me lembro de debater isso na Europa, tá certo? Eles diziam, mas vocês subsidiam o juro. Só que a taxa de juro no Brasil era uma boçalidade, o produtor pagava menos que a Selic, mas pagava um juro positivo, tá certo? Mas eles consideravam aquilo um subsídio porque... Mas a verdade, tá, a gente tem que reconhecer, o agro brasileiro sempre contou com capital a um custo relativamente baixo se comparado aos demais setores. Tá? Para construir essa estrutura, que começou lá nos anos 60, teve seu auge nos anos 80 e continua relevante, nós criamos uma série de processos. Tá? Você tem que fazer um projeto, esse projeto tem que ser uma empresa reconhecida pelo banco, tá certo? Esse projeto era protocolado, você tinha que depois a célula levar no cartório, registrar, dar garantia, tem todo um processual, tá certo? Que foi o que o sistema exigiu. Esse sistema ainda existe, tá certo? E ele é muito importante para financiar, só que hoje a taxa de juro que o agricultor paga não tem mais subvenção em praticamente nenhuma linha, então está virando mercado. E como a Selic está baixando, está dando uma possibilidade de novos entrantes financiar o produtor. Então, nós estamos num momento de choque de 2 modelos e estamos criando um novo modelo, mas ainda o antigo é muito importante. Não vamos tirar isso da dimensão de volume de capital que nós precisamos para financiar essa agricultura, são algumas centenas de bilhões de reais. Tá? Então, há uma possibilidade, uma oportunidade para as fintechs que eu acho que é muito grande. Agora, nós temos que reconhecer que é muito mais fácil
você medir o crédito para dar um volume pequeno de dinheiro para alguém que mora em São Paulo, tá certo ou não? Que com um pouco de data aí, de big data que você pega, você levanta a vida do cara, tem uma ideia, cria um algoritmo que rapidamente se atribui um risco de crédito. Quando você vai para a agricultura, atribuir risco de crédito é um pouco diferente, tá? Por quê? Porque eu não sei onde o cara está plantando, qual que é a produtividade, se está certo ou não. Você tem uma complexidade nos cálculos, nos algoritmos, etc. Você vai ter estrutura de garantia ou não, como é que isso vai funcionar ou não. E aí, de novo, nós estamos montando, muito importante, para o pessoal das fintech, tá? O Brasil está construindo um negócio que eu trabalhei muito lá atrás, 10 anos, isso aqui tem 10 anos, tá? O que o modelo americano fez? Tá? Os Estados Unidos, ele saiu do subsídio direto aos produtos e passou a dar grande subsídio ao prêmio do seguro. Ou seja, o que o americano bolou 3 décadas atrás? Nós vamos criar um sistema monstro de seguro rural, porque toda essa instabilidade, eu vou dar um seguro de renda para o produtor, e por N razões que não dá tempo da gente elaborar, tá? É uma falha de mercado seguro na agricultura. Ele não nasce espontaneamente, porque é uma falha clássica de mercado. A gente pode até discutir isso em algum outro momento. Mas, de qualquer maneira, porque é uma falha, o risco que quem concede o crédito enxerga é alto demais. E quem vai tomar, olha para aquele risco, ele não toma o risco. Então, o que tem que fazer? O setor público tem que financiar um pedaço para que o mercado comece a funcionar e a carteira cresça, porque alguém que está dando crédito para um ambiente muito restrito, ele vai ter um risco muito alto, porque se quebrar a safra, vai quebrar toda aquela carteira dele. Eu preciso ser grande para diluir meu risco e baixar meu prêmio. Agora, se eu começo pequeno, não tem como eu fazer isso. Então, eu cobro um prêmio alto, dado que eu cobrei um prêmio alto, o cara não entra, não cria volume. Vocês percebem, em economia a gente chama isso de equilíbrios múltiplos, ou não tem seguro, ou tem seguro. Agora, como é que eu transito de um lado para o outro? Você transita com o setor público subvencionando. E o que nós estamos fazendo agora, finalmente? Nós estamos botando mais dinheiro para subvenção, e esse sistema está crescendo. O que isso significa? Dá para a gente sonhar que o setor público pode subvencionar esse prêmio, até construir um sistema de seguro grande e robusto o suficiente que elimine um pedaço do risco que o crédito pode se conectar. Então, nós estamos no meio da construção de um modelo que vai ser muito diferente no futuro. Tá? Então, se vocês pegarem o Plano Safra desse ano, houve um aumento de 400 milhões de reais em alocação para subvenção do prêmio do seguro, que foi 900 milhões de reais no ano passado. Então, já estamos para 1 bi 300. A gente fez conta que com 2 bi, talvez até 3, você quase que subvenciona a proteção de quase toda a safra brasileira. Tá? Então, assim, nós não estamos longe de construir esse caminho. Então, para quem está olhando para a fintech, acho um setor interessantíssimo, mas eu insisto, é muito diferente avaliar risco, tá certo, de crédito na cidade, certo, para comprar, sei, geladeira, qualquer coisa. É diferente de um crédito rural pelas complexidades que o sistema congrega, tá? Então, eu acho um golaço, um caminhaço. Estamos construindo um sistema diferente, tem uma oportunidade de fato, mas é muito desafiador. Tá? Legal. Super obrigado, Alexandre. Super interessante. Bom, a gente tem assunto aqui para umas 5 webinars, eu acho, né? Mas a gente não tem muito tempo, tem várias perguntas legais. Eu quero endereçar uma pergunta aqui que estou com um ponto que falou meio en passant, mas que eu acho que é super relevante, que é a questão da logística, né? O Chandros faz uma pergunta sobre agritechs que possam estar aí trabalhando na parte de logística, né? O que melhorem a acessibilidade da produção rural aos portos e assim por diante, né? Eu quero começar talvez com o Lucas. Lucas, como é que você lida com a questão logística na Taranis? Tem algum desafio? Não tem? Como é que é chegar com esses equipamentos no campo? Ou você consegue ajudar na questão logística de alguma forma o produtor com a questão da Taranis? E depois só o Chico rapidamente comentar um pouco se você está vendo alguma coisa na área de logística focada ao agro em termos de tecnologia e inovação. Sim, a gente tem um desafio logístico grande, né?
o nosso modelo de serviço envolve, muitas vezes, estar presente na lavoura do agricultor, fazendo monitoramento, fazendo captura de informação. Então, a gente tem um desafio logístico interessante, assim. A gente tem tentado tratar esse desafio, né, de uma maneira aos poucos, né, por partes, né? Então, a gente está tentando ir, aos poucos, endereçando essa questão logística. Então, a gente identifica regiões onde a gente tem um potencial de atuação mais proeminente e a gente se instala lá de uma maneira mais eficiente para que a nossa logística fique facilitada. Então, a gente vai tratando isso em fases, a expectativa é que a gente consiga ir, aos poucos, mitigando esse problema logístico, né, e estando presente em mais regiões, mas, com certeza, assim, hoje a logística é uma parte relevante do meu custo, do custo do meu produto, né, e eu acho que, como a gente enxerga o futuro, a gente cada vez mais descentralizar isso da gente, né? Cada vez mais a gente ter parceiros que nos ajudem a fazer essa logística mais eficiente e até mesmo a gente assim, acredita que isso está dentro da fazenda cada vez mais, né? A tecnologia cada vez mais entrando dentro da fazenda, cada vez mais o agricultor talvez sendo responsável pela geração do dado dele e descentralizando um pouco esse desafio que a gente tem. Então, é assim que hoje a Taranis aborda os desafios logísticos, né? Eu acredito que assim, para nossa estratégia, hoje é basicamente isso, e as parcerias que eu comentei que são muito importantes. Então, a gente encontrar parceiros que nos ajude a encarar esse desafio é fundamental, tem sido fundamental, e é como a gente tem conseguido, inclusive, escalar nosso modelo de atuação aqui no Brasil. É um país continental e que tem oportunidade em todos os lugares, mas, infelizmente, a gente não consegue estar em todos esses lugares. Então, a gente tem que escolher alguns para atacar primeiro e começar, e acho que a partir daí a gente vai estabelecendo uma base sólida para ir aumentando passo a passo. Daniel, citar alguns casos interessantes sobre essa pergunta fantástica, né? Eu sou um modesto pecuarista, né? Vendo touro, e olha o meu desafio, né? Eu vendo um touro, aparece um comprador lá no Pará, outro lá no Espírito Santo, é inviável mandar esses touros e eu quero entregá-los, né? Por outro lado, tem trocentos leilões todos os dias. Como é que então não é possível eu combinar, tá certo, as rotas e ir enchendo os caminhões? Então eu tenho diferentes lugares de oferta, de onde vai sair o touro, para diferentes lugares de chegada, tá certo? Isso pede um Uber, tá certo? Foi anunciado que acabou de sair um Uber de caminhão de transporte de gado, tá? Lá na Cycrop a gente resolveu um problema numa usina que é imediato hoje, o caminhão chega, já tem o número do caminhão, tem uma leitura, já sabe de qual talhão saiu, de que lugar, tá certo? Tudo automatizado. Isso foi um algoritmo que foi construído para resolver um problema específico. Dá para elencar infinitas soluções, tá? Eu acho que tá quicando isso, já está acontecendo. E lembrando, né, o Brasil é a quinta geografia aí do mundo, é um país continental, portanto, você tem desde soluções dentro de uma usina ou dentro de uma fazenda, tá certo, de otimização clássica, até interligação de, né, origem, destino, com essa roteirização toda, tá? Então, eu vejo uma possibilidade gigante nesse setor de otimização de logística aí, tá? Aproveito para agradecer a pergunta aí do Chandros, né? O Chandros, que foi uma grande liderança lá da FMC, agora está liderando um desafio muito bacana na Olambra Mais, um craque e grande companheiro de luta aí. Concordo com o Alexandre, e aí a gente tem visto uma série de iniciativas que estão atacando e tornando o problema logístico brasileiro como oportunidade. Então, no gancho que ele falou de gado, uma coisa que agora a gente está começando a ver tração verdadeira também aqui no Brasil, e tem startups como a iRural aqui de São Paulo, do Matheus, tem a Agrobatida lá de Paraíba, fazendo leilões digitais, só que começando a ganhar tração. Então, aquele modelo de, primeiro, você comissionar comprador, vendedor, né? É um processo caro, botar um boi dentro de um caminhão, centenas de quilômetros, ele emagrece, estresse.
assim, isso agora está sendo superado, esse custo está superado e a gente está realmente vendo engajamento. E Covid foi um grande fator de empurrar esses leilões digitais. Então, a gente acredita muito nessa tese que alguns países já conseguiram fazer. A gente tem investido em plataformas que conciliam com o objetivo de poder financiar e se tornar fintechs dos caminhoneiros, né? Os caminhoneiros autônomos, que têm um descasamento de capital de giro até entregar mercadoria e tal. Então, essa é uma outra oportunidade, que é quem financia esses 70% da mercadoria que é transportada, não a carga, mas quem financia o frete mesmo, né? E é que acaba sendo uma conta alta. A gente tem várias companhias, uma inclusive que é uma parceira da Taranis, que é a Horus, que conseguiu enxergar esse grande desafio, né? Uma empresa de drone, né, que tem uma plataforma de inteligência artificial também para fazer processamento de imagem, como é que ela consegue realmente prestar esse serviço em escala nacional, considerando um agro que produz do Rio Grande do Sul ao Pará, né? E ela inovou no modelo de negócio, ela criou uma rede credenciada, quase como se fossem franqueados, de prestadores de serviço de altíssimo nível, treinados, qualificados, que conseguem responder muito rapidamente em qualquer região do país onde tem uma densidade agrícola. Então, a gente tem visto inovação em modelo de negócio, tecnologias, em todas as grandes verticais, tornando os gargalos que o desafio logístico no agro, né, trazem em termos de oportunidade. Agora, acho que o Alexandre vai concordar que a gente precisa também arrumar a casa do ponto de vista de infraestrutura, e a gente precisa atrair investimento para ferrovia, hidrovia, assim, os ganhos de produtividade que a gente vai ter arrumando essa casa do ponto de vista de investimentos de longo prazo são difíceis de superar. Legal, pessoal, super obrigado. A gente tem mais algumas perguntas que infelizmente a gente não vai ter tempo. Tinha uma super interessante falando sobre corporate ventures e o papel deles no ecossistema. Eu respondi muito rápido aqui pelo chat para tentar, não queria deixar sem resposta, até um tema que eu gosto muito. Mas eu queria primeiro agradecer vocês muito, pessoal que acompanhou a gente até agora aqui conectado. Super obrigado pelo prestígio de novo. Chico, Alexandre, Lucas, super obrigado pelo tempo de vocês. Uma honra grande estar com vocês aqui. Acho que foi excelente esse webinar. Acho que precisava de mais umas 3 horas aqui. Eu estou aprendendo tanto, estou adorando bater esse papo, mas eu prometi que ia cumprir o tempo e liberar vocês também. Então, super obrigado de novo pelo tempo e por ter participado. E a todos vocês, obrigado. Vocês têm os nossos contatos aqui na Mindset. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, encaminhe. A gente vai ficar feliz de falar com esses 3 craques aqui para perguntas diretas, tá bom? E fiquem de olho que em breve a gente traz mais um webinar com algum outro assunto bacana aí para discutir. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos.